Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos atravessando um momento adverso, um momento de dificuldade, e nesse momento surge também desafios. Um dos principais que nós temos é essa comunicação. Infelizmente não podemos estar juntos nos nossos templos, nos nossos encontros presenciais, mas de alguma forma nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E hoje o texto que eu separei para vocês e que eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo, também vou disponibilizar nas nossas redes sociais. É um texto baseado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, do versículo 5 até o versículo final deste mesmo capítulo. É um texto que fala sobre os sinais da vinda de Jesus, os sinais das últimas coisas e o que eles estão falando conosco hoje. O que esses sinais têm a nos dizer hoje. Muitas vezes, quando algo acontece na história da humanidade, quando é algo grande, algo catastrófico, como tem sido essa pandemia, como foi o tsunami que assolou o Oceano Índico em 14 países e trouxe a morte a mais de 250 mil pessoas em 2004, como foi a Segunda Guerra Mundial e outros eventos ao longo da história da humanidade, as pessoas se voltam para o texto escatológico. Para quem não conhece o termo, escatologia significa o estudo, o ensino ou a doutrina das últimas coisas. Que últimas coisas? As últimas coisas que vão acontecer na Terra, as últimas coisas que vão acontecer com a igreja, a vinda de Jesus, a manifestação do anticristo, a grande tribulação, todos os sinais e todo aquele contexto que envolve o livro de Apocalipse, esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21, que nós vamos ler e meditar, ou o texto de Mateus 24, ou Marcos 13, ou outras passagens bíblicas, certo? Que eu deixo como referência no texto para que todos possam ler em casa com calma e tentar extrair aquilo que o texto tem a nos ensinar. Então, as passagens escatológicas, elas acabam sendo evocadas nesses momentos de dificuldade, de adversidade no mundo, de crise, muitas vezes mais para satisfazer a nossa curiosidade, para que a gente venha trazer uma explicação lógica para as coisas, do que por um desejo pelo céu. E isso é um erro. E esse é um alerta que eu faço a cada um dos que podem me assistir neste momento. A mensagem escatológica, a mensagem bíblica sobre a vinda de Jesus, é uma mensagem que precisa ser pregada e ensinada constantemente na igreja. Não é apenas para momentos de crise, para deixar as pessoas ainda com mais medo, mas é para momentos, qualquer situação. Ela faz parte do grande tema que é a salvação. Porque se não fizesse, para que nós vamos ser salvos se não é para se encontrar com Cristo? Se não é para passar a vida eterna com Cristo? Como disse Paulo, se nós esperarmos Cristo apenas nessa vida, de que adianta a nossa fé? A nossa fé é pautada numa promessa que Jesus Cristo nos fez, de que Ele voltaria para nos buscar, para que nós possamos estar com Ele e desfrutar com Ele da eternidade. Então esse tipo de texto, esse tipo de mensagem, ele precisa estar sempre na nossa mente, no nosso coração. Não como uma curiosidade, não como uma teoria da conspiração, não como uma ideia mirabolante, como muitos pregam ou ensinam, mas como uma mensagem que está falando sempre conosco sobre a esperança que nós precisamos ter de um dia nos encontrar com Cristo novamente. Eu me lembro de quando eu era criança, que aconteceu o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a fazer pregações dizendo que estava chegando o Armagedon, que o Ocidente cristão ia enfrentar o Oriente Islâmico e que aquilo seria a Terceira Guerra Mundial e que Jesus ia voltar naquele período e que o anticristo ia se revelar para trazer uma falsa paz e que não sei mais o que. E um monte de coisa surgiu. E, no entanto, todas essas coisas caíram por terra porque elas não tinham um fundamento bíblico. Se eu voltar ainda mais tempo, quando eu era ainda mais criança, lá no ano de 1999, muitos cristãos viviam em pânico, com medo do que estava para acontecer na passagem de milênio, do ano de 1999 para o ano 2000.
Tinha até hinos que falavam sobre isso, pregações, livros, algumas pregações até aterrorizantes. Tinham visões de todos os tipos. Tinha uma irmã que disse que viu o inferno. Aí quando ela descreve o inferno que ela viu num sonho, era o inferno de Dante. Depois vocês procurem aí para vocês verem como era. Nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o inferno. Então as pessoas elas ficaram envolvidas por aquele clima. E muita coisa surgiu que acabou desacreditando a mensagem evangélica. E hoje, ao vivermos a pandemia que nós estamos vivendo, ao viver essa crise que nós estamos vivendo, nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras e entender o que é que nós podemos aprender neste tempo. O que é que a Bíblia pode nos ensinar neste tempo? Não é pegar a Bíblia e tentar encaixar ela dentro deste tempo, mas é olhar para este tempo através da Bíblia. Um dos grandes erros que nós cometemos é que muitas vezes nós pegamos o tempo que estamos vivendo e queremos encaixar ou olhar para a Bíblia de acordo com o nosso tempo. Mas não é assim que tem que ser o contrário. Nós temos que olhar para o nosso tempo de acordo com a Bíblia. É a Bíblia que é o nosso binóculo, é a Bíblia que é a nossa luneta, é a Bíblia que é o nosso microscópio, é a Bíblia que é o nosso óculos, a nossa lupa para olhar para o mundo. Eu não posso pegar a Bíblia e encaixar ela na visão do mundo, ou na visão da cultura, ou na visão do nosso tempo. É eu que preciso me adequar na visão da Bíblia, porque a visão da Bíblia ela não vai mudar nunca. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela permanece para todo sempre. Então, à luz da Bíblia, nós podemos olhar para os fatos que nós estamos vivendo, que nós estamos testemunhando no mundo e aprender algo, e entender algo. Entender que o que nós estamos vendo hoje é sim um sinal. Significa que Jesus já vai voltar semana que vem? Não, eu não sei. Eu não sei que dia, eu não sei que hora Jesus vem. Ele disse isso. Olha, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Se vocês soubessem, vocês estariam melhor preparados. Mas ele vai vir como um ladrão no dia que ninguém sabe, no dia que ninguém espera. Então esteja pronto sempre, esteja pronto o tempo todo. E o objetivo da mensagem de Cristo, da mensagem escatológica, é o mesmo desses sinais que Jesus cita no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, não é satisfazer a nossa curiosidade, não é satisfazer o nosso desejo por uma teoria da conspiração, por algo que se enquadre no nosso pensamento, mas é alertar, exortar e estimular a igreja para que a igreja esteja pronta, para que a igreja esteja sempre preparada. Se você for ver os sinais um por um, você vai ver como é curioso. Esses sinais que Jesus cita no Evangelho, no capítulo 21 de Lucas, eles começam quase que imediatamente após Jesus subir aos céus. E eles vão acontecendo na história da igreja ao longo desses 2000 anos que nós temos vivido neste planeta. Nós, enquanto igreja, obviamente, vão se repetindo e vão continuar se repetindo enquanto a igreja estiver aqui. É como se Jesus tivesse dito para nós, olha, esses sinais, esses fatos, esses acontecimentos que eu estou prevendo e que hoje para nós já é história, eles são minhas testemunhas. É como se eles estivessem dizendo e alertando a igreja todos os dias, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele nunca disse que vai voltar imediatamente após o sinal A ou após o sinal B. Eu vou deixar, Jerusalém vai ser destruída, uma semana depois eu volto. De maneira nenhuma. Ele deixa bem claro, olha, vocês vão ver guerras, vão ver rumores de guerras, mas não fiquem assustados, pois ainda não é o fim. Várias outras coisas precisaram acontecer. E aí ele fala da perseguição à igreja, aí ele fala da destruição de Jerusalém, da perseguição aos judeus, aí ele fala dos terremotos, das epidemias, da fome, das revoluções. Ele fala de vários sinais. E em nenhum momento ele diz, eu vou voltar imediatamente após o sinal tal. Ele deixa os sinais como uma mensagem de alerta para todos nós, para que nós estejamos sempre preparados. Quando Jesus fala para os discípulos que Jerusalém ia ser destruída, que o templo, melhor dizendo, seria destruído, a primeira pergunta dos discípulos é, quando isso vai acontecer? E aí Jesus percebe que aqueles homens tinham uma visão apequenada da coisa, que eles ainda não tinham entendido o teor da mensagem de Cristo e a profundidade
ou o alcance daquilo que Cristo estava falando, ou aquilo que Cristo estava fazendo, e Jesus se preocupa com aquilo. E é interessante que, se você pegar no Evangelho, no versículo 8 do capítulo 21 de Lucas, o texto vai dizer bem claro: esclareceu-lhes Jesus: cuidado, para que ninguém vos iluda, dizendo, ele sou eu, ou e que já chegou o fim, não creais. De maneira nenhuma siga essas pessoas, porque antes acontecerá isso, isso, isso. E aí Jesus vai descrever uma série de sinais. Jesus percebe que aqueles homens estavam focados só no evento cronológico. O que é uma coisa cronológica? É uma coisa que obedece uma sequência de tempo, uma sequência de etapas, uma sequência de acontecimentos. Primeiro vem isso, depois vem aquilo. É que nem nós costumamos a pensar hoje. Nós temos duas correntes de interpretação que se destacam mais do que outras, apesar de ter outras correntes, sobre os eventos que vão acontecer no final dos tempos. Então, tem um grupo que acredita que Jesus vem primeiro, e aí depois o anticristo se manifesta, vem a grande tribulação, e aí Jesus volta, destrói o anticristo e estabelece o seu reino. São os pré-tribulacionistas. Tem um grupo que pensa diferente. Eles acreditam que vai vir a tribulação, o anticristo se manifesta, e depois Jesus Cristo volta, destrói o anticristo, leva a igreja e vão viver eternamente com Cristo. Em termos bem simples, então são grupos distintos. Só que, se você prestar bem atenção, eles acreditam praticamente em coisas iguais, só que muda apenas a sequência dos fatos. Eu estou sendo simplório, obviamente que há outras diferenças mais profundas, mas não é o nosso objetivo aqui trabalhar isso. O que eu quero dizer para você é que essa discussão ela é menor. O que importa mesmo é crer que Jesus vem. Então, se você e outra pessoa já acreditam que Jesus vem, se você já acredita que a igreja vai ser transformada para estar com Cristo por toda a eternidade, que haverá uma tribulação final com a manifestação de Anticristo, se você já acredita nisso, não importa quais são as diferenças que vocês possam ter, você já tem motivos o suficiente para orar juntos e para encorajar um ao outro a estar preparado para a vinda de Jesus. Como a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixeis de reunir-vos como igreja, ou de congregar, como é costume de alguns, mas antes, fiquem juntos, encorajando uns aos outros, sabendo que breve está aquele dia com D maiúsculo, que dia? O dia da vinda de Jesus. Então, um dos objetivos da gente se reunir como igreja, como congregação, é encorajar um ao outro a estar preparado, a estar firme, aguardando a vinda de Jesus. E aí fica o outro alerta. O dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos certamente que ele vem. E isso é suficiente. Eu não preciso saber quando, eu só preciso saber que ele vem. E quando eu creio que ele vem, e eu me preparo para que ele venha, eu tenho uma esperança muito grande. E essa esperança não depende da data, não depende do dia, não depende da hora. Ela depende da crença que eu tenho na vinda de Jesus e da expectativa que eu tenho nisso. É algo tão profundo que Paulo fala. Em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo 8, ele vai dizer: aqueles que amam a vinda de Jesus. Ou seja, mais do que crer, eu amo a vinda de Jesus. Eu desejo, eu anseio, eu busco, eu quero, eu espero por esse momento. Ao ponto do que a Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao ponto de eu falar assim, de emitir essa declaração, que é uma declaração muito forte, e que você só pode emitir se você realmente estiver preparado para este encontro. Então, algo que nós podemos aprender nessa passagem de Lucas, que eu espero que vocês leiam em casa, é que esses sinais que Jesus Cristo deu, não foi nos dado para satisfazer curiosidades, para criarmos teorias mirabolantes, para fazermos pregações sensacionalistas, mas foram nos dados como um alerta, como uma mensagem de esperança. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês vão ver esses sinais se cumprirem. E se esses sinais que eu estou profetizando, que eu estou predizendo hoje, vão se cumprir, imagina então as outras coisas que eu disse. Ora, cada sinal que se cumpre
é um testemunho vivo, um testemunho contundente de que a palavra de Jesus é verdadeira, de que a palavra de Jesus é fiel e de que nós podemos confiar que as outras coisas que ele prometeu, que as outras coisas que ele falou também vão se cumprir. Jesus falou que o templo de Jerusalém seria destruído e no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído. E nós, ao olharmos para esse fato que hoje é história, como alguém já disse no passado, a história nada mais é do que a profecia se cumprindo. O outro já disse, a profecia nada mais é do que algo que virará história. Então, se nós olharmos para esse evento histórico que foi a destruição do Templo de Jerusalém, que está profetizado por Cristo na Bíblia e que nós podemos ler como algo que aconteceu nos livros de história, nós já podemos ter confiança de que as palavras de Jesus vão se cumprir. Como é que ele saberia que Jerusalém viveria aquele caos e que Jerusalém viria o seu templo ser destruído se ele não fosse o Filho de Deus? Já parou para pensar nisso? Jesus começa com a inserção do texto no versículo 6, olha, o templo de Jerusalém vai ser destruído. Ele percebe o espanto dos discípulos, então ele pausa, e aí ele vai falar de vários sinais que vão acontecer, e que estão acontecendo, que já aconteceram, e que continuam a acontecer. E lá no versículo 20, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele vai retomar sobre a destruição de Jerusalém. E o que ele descreve? Do versículo 20 ao versículo 24, meu irmão, é exatamente o que aconteceu. Se você for ler o livro A História dos Hebreus, ou o livro Guerras dos Judeus, do Flávio Joséfo, aquilo que Jesus escreve no versículo 20, aquilo que Jesus diz no versículo 20 ao 24 do capítulo 21 de Lucas, é aquilo que Joséfo registra como história. Só que Cristo disse aquilo mais de 40 anos antes, das mulheres sofrendo, sendo violentadas, tendo seus filhos arrancados dos seus braços, das pessoas fugindo apavorizadas, de Jerusalém cercada de uma grande fome, de uma grande destruição, de uma grande quantidade de mortos. Tudo que Jesus falou com respeito a Jerusalém e ao povo de Israel se cumpriu. E esse é um dos sinais que eu, quando faço a separação, e quem lê o texto vai ter a oportunidade de ver, eu separo os sinais em grupos, sinais históricos, sinais cíclicos, sinais progressivos. Sinais históricos são sinais que você consegue delimitar o acontecimento dele na história, uma data, ou que você consegue delimitar o início dele. Quais são os exemplos? O sinal histórico, a destruição de Jerusalém. Outro sinal histórico, a restituição de Israel como nação, que aconteceu em 1948 e que é profetizado por Ezequiel lá nos capítulos 36, 37 até o 39, que ali é um bloco de história que você precisa ler no todo para você entender. Parte daquela profecia de Ezequiel se cumpriu, mas ainda há outra parte para se cumprir. Há os sinais cíclicos, que são sinais que vão se repetindo ao longo do tempo, e os progressivos, que vão aumentando ao longo do tempo. Como eu disse, o sinal histórico. Jerusalém, quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Israel como nação e a perseguição dos cristãos. Jesus fala, olha, antes de tudo isso, muitos de vocês serão perseguidos, entregues para o julgamento, serão traídos por pais, mães, irmãos e amigos, serão martirizados, mortos, comparecerão diante de juízes, de reis e de governadores. E quando você vai ver isso na Bíblia, lá no livro de Atos você vai ver Tiago sendo morto por Herodes, Pedro sendo preso várias vezes, Paulo sendo preso várias vezes, João sendo preso várias vezes, Estevão sendo morto, uma grande perseguição contra os cristãos na Judéia, depois uma grande perseguição contra os cristãos pelo Império Romano, depois o Pedro e o Paulo são martirizados, mortos, Paulo é decapitado, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Depois nós vemos uma perseguição avassaladora, cristãos sendo mortos no Coliseu. No próprio livro de Atos nós ainda vamos ver antes que Paulo compareceu diante de reis, como Agripa, como Festo, como Félix, e ali ele falou de Cristo de tal forma que os caras ficaram admirados. Ou seja, aquilo que Jesus falou sobre os cristãos comparecendo aos tribunais, comparecendo diante dos reis, dos governadores, sendo mortos, sendo perseguidos, sendo torturados, aquilo começou a se cumprir tão logo Jesus ascendeu aos céus. Pouco tempo depois já começou a acontecer, e tem acontecido ao longo desses 2000 anos de história da igreja.
Hoje mesmo, muitos cristãos estão sendo mortos e perseguidos no mundo islâmico, nos países que são seguidores da lei islâmica, da Sharia, ou nos países totalitários que seguem o comunismo, o socialismo, como a China, como a Coreia do Norte. Inclusive, a China tem se aproveitado da pandemia para fechar muitas igrejas, não temporariamente, mas definitivamente, até demoli-las. Então, há uma perseguição atroz contra os cristãos no mundo, uma perseguição física, de morte mesmo, assim como também há perseguição ou sufocamento intelectual contra os cristãos no Ocidente. Então, também se cumprem as palavras de Jesus. E os sinais cíclicos são os sinais que Jesus falou. Vocês vão ver guerras, vão ver rumores de guerras, vão ver grandes terremotos, revoluções, epidemias terríveis, vocês vão ver fomes, catástrofes, grandes sinais no céu. Mas tenham calma, não fiquem assustados, nada disso é o fim, mas anunciem que o fim está chegando. E nós, ao longo desses anos todos que nós temos acompanhado a história da igreja, desde que Jesus falou essas palavras até os dias de hoje, se nós olharmos mesmo para a nossa vida de 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, nós vamos ver que essas palavras de Jesus são reais. E eu chamo esses sinais de cíclicos justamente porque eles acontecem num período, cessam por um curto período e retornam a acontecer. Quando Jesus falou de guerras, ninguém podia imaginar que uma guerra ia acontecer. No entanto, logo veio a rebelião dos judeus. Depois veio a invasão dos bárbaros, que acabou destruindo o Império Romano. Depois nós tivemos várias e várias guerras, todos os séculos e décadas cercados de guerra. Nunca mais a humanidade teve uma paz verdadeira. Até que no século passado, no século XX, nós tivemos a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. E muita gente achou que Jesus ia voltar naquele período porque o mundo viu coisas terríveis, como o nazismo, o comunismo, o fascismo surgirem, e o holocausto, e as bombas atômicas, e o ataque covarde a Pearl Harbor, e coisas terríveis, e muita gente ficou alarmada e assustada. Jesus falou de grandes terremotos, e ao longo das eras, terremotos acontecem com uma frequência absurda. E a gente conhece pelo menos uns 3 famosos, como o cisma de Lisboa, que destruiu praticamente a cidade inteira, como aquele terremoto no Oceano Índico que provocou o tsunami, que invadiu a costa de 14 países no ano de 2004 e deixou aproximadamente 250 mil mortos, como o de Fukushima em 2011 no Japão. Já vimos furacões e vulcões e coisas terríveis na natureza, como a destruição de Pompeia em 79 d.C. pelo vulcão Vesúvio, e como várias outras catástrofes ambientais que vão acontecendo como um sinal de que a palavra de Jesus é fiel e verdadeira. E aí fala das epidemias. No século XIV, teve a epidemia da peste negra que matou quase a metade da população da Europa. Nós tivemos no século XX, em 1918, a epidemia da gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas no mundo, e agora nós estamos vivendo uma nova pandemia, uma pandemia terrível que está custando a vida de milhares de pessoas, que está sacudindo o mundo de uma forma sem precedentes, que está fazendo os países fechar fronteiras, fechar o comércio. E tudo isso nos mostra que as palavras de Jesus são verdadeiras. Dá para a gente apontar quando Jesus vai vir baseado nisso? Não. Porque Jesus nunca falou que um sinal seria imediatamente anterior à sua vinda. Mas dá para a gente aumentar a nossa fé. Porque se as palavras de Jesus estão se cumprindo nestes sinais, as outras palavras que ele disse também vão se cumprir. Se Jesus disse que aconteceria essas coisas catastróficas e terríveis, e nós estamos vendo e estamos testemunhando acontecer diante dos nossos olhos, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, as outras coisas que Jesus falou também vão se cumprir. Não se assustem, mantenham a calma. Tudo que nós estamos vendo hoje, assim como aquilo que nós vimos no passado, assim como coisas que nós ainda veremos no futuro, são coisas que apenas apontam, são coisas apenas que indicam a veracidade da Bíblia Sagrada, que indicam a fidelidade, a firmeza e a verdade das palavras de Jesus. E isso é motivo para que nós tenhamos esperança.
É por isso que de todos os versículos que vocês vão ler em Lucas 21, o mais importante é o versículo 28 que diz: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, exultem ou alegrem-se, levantem vossas cabeças, pois perto está a vossa redenção. Essa é a parte mais importante. O que Jesus está dizendo? Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, que coisas? Esses sinais que eu falei para vocês. Quando vocês verem tudo isso se cumprindo, creiam, confiem, entendam que as minhas palavras são fiéis e são verdadeiras, que aquilo que eu prometo, eu cumpro, que aquilo que eu falo, eu faço. E acontece exatamente como eu falo. E aí vocês se alegrem, exultem. Mas você pode perguntar, como eu vou me alegrar? Por que eu vou me alegrar? Se alegrem e exultem, porque se essas coisas que eu falei que iam acontecer estão acontecendo, as outras promessas que eu fiz também vão se cumprir. E qual foi a promessa que Jesus Cristo fez? Lá em João capítulo 14 ele diz: eis que eu vou para o meu Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então, se os sinais que Jesus falou, se os acontecimentos que Jesus profetizou e disse que aconteceriam, estão acontecendo da maneira como ele profetizou, não apenas hoje, mas ao longo desses 2000 anos de história, nós podemos ter uma certeza e uma convicção de que a promessa que Jesus Cristo fez, de que voltaria para nos buscar, também será realidade. É por isso que ele fala: quando vocês verem tudo isso acontecendo, alegrem-se, exultem, levante vossas cabeças, olhe para o alto, olhe para os céus, pois a redenção de vocês está próxima. É como os anjos disseram aos discípulos lá em Atos, no capítulo de número 1, versículo 10 e 11. Varões, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês virão descer. E lá em Apocalipse a Bíblia diz que ele virá com poder e glória e todos o verão. Então a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz, e ela demonstra de diversas formas que as palavras de Jesus são verdadeiras e que nós precisamos confiar e esperar. Eu sei que muitos andam assustados. Eu sei que muitos andam atemorizados e preocupados com esse momento que nós estamos vivendo. E eu não tiro a razão de ninguém. É normal, é natural, é humano. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Fiquem calmos. Não tenham medo. Não se apavorem. Ainda há muita coisa para acontecer nesta terra. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele virá outra vez. Não fiquem com medo. Eu já li a última página do livro. E lá diz que tudo termina bem para aqueles que são fiéis a Cristo. Lá diz que tudo termina bem para aqueles que seguem a Cristo. Lá diz que há um céu de gozo para nós. Lá diz que Cristo tem a vida eterna reservada para aqueles que o seguem. Ele diz que o pecado gera morte. Ele diz que o pecado gera caos, que o pecado gera destruição e dor. Mas que Jesus Cristo gera a vida. Ele diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. A Bíblia diz que o salário ou o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Nós não temos o que temer. Temos que ter cuidado, sim. Temos que nos precaver, sim. Temos que seguir as instruções que os profissionais de saúde dão. Temos que estar preocupados com as coisas que acontecem no mundo. Sim, porque nós ainda vivemos nesse mundo e não estamos em uma redoma. Não estamos em uma bolha. Todavia, nosso coração tem que ter paz. Porque a nossa paz ela não está firmada nas coisas terrenas, nas coisas naturais. Ela está firmada em Cristo e nas promessas que Cristo nos fez. Nós podemos confiar na promessa do Senhor Jesus. Ele diz: eu vou voltar. Vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, mas estejam preparados, pois eu vou voltar. E essa é a mensagem que Cristo está dizendo à igreja hoje. E é isso que nós podemos aprender ao olhar para as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, para essa crise que nós estamos enfrentando, para esse problema e esse dilema que nós estamos enfrentando e que está afetando a vida de todo mundo. Nós podemos olhar e entender que é um problema sério, sim,
mas também podemos aprender uma verdade essencial dentro desse problema. Se a palavra de Jesus acerca dessas coisas está se cumprindo, a outra palavra que ele também nos disse vai se cumprir. Se está se cumprindo todas as previsões de Cristo, concernente aos sinais que ele citou em Lucas 21, em Mateus 24, em Marcos 13, aquilo que ele falou em João capítulo 14 também vai se cumprir. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. E eu virei cedo, virei sem demora. Eu breve voltarei para vos buscar. A vinda de Jesus está mais perto do que longe. Nós temos que aguardar isso com anseio, com alegria, com expectativa, com esperança. Sem deixar de pregar o Evangelho e anunciar ao mundo que a mensagem de Cristo está se cumprindo. A nossa esperança está em Cristo, a nossa confiança está em Cristo. E como eu disse anteriormente, os sinais que nós estamos vendo acontecer hoje, os sinais, os fatos que nós vimos acontecer ao longo da história, esses 2000 anos, que nós vamos ver acontecer nos anos que vierem pela frente, os sinais históricos, os sinais progressivos, os sinais cíclicos, que vocês podem ler no texto, ou que nós podemos até falar sobre eles depois no outro vídeo, no outro encontro. Eles são testemunhas de que as palavras de Cristo são fiéis, são verdadeiras. Então deixe de ouvir teorias da conspiração e teorias mirabolantes e passe a crer na essência da mensagem. O importante hoje não é saber quando, mas é saber que Ele vem. O importante hoje é saber que Ele vem com poder e com majestade, e que Ele vem para encontrar-se com a sua igreja, com a sua noiva, e que você precisa estar preparado, estar pronto para essa vinda. É isso que é fundamental, é isso que é importante, e é isso que nós precisamos buscar. Eu não sei o que tem passado na sua cabeça nesse momento, nessa adversidade que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo vai voltar. E você precisa estar preparado. E aí fica a pergunta: mediante a comprovação da veracidade da palavra de Cristo, mediante todos os sinais que testemunham que a palavra de Cristo é verdadeira, e mediante uma promessa que Jesus Cristo fez de que voltaria para nos buscar, você está pronto para encontrar-se com Cristo? Você está pronto para receber o seu Senhor? Porque Ele está voltando. Então prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Confia nele, descansa nele, porque a paz que Ele pode te dar, ela excede o entendimento. A esperança que Ele nos dá não é pautada na ciência ou nas coisas humanas. A esperança que nós temos é pautada na eternidade com Cristo. E é por isso que essa esperança não se dissolve mesmo nos momentos de crise, porque nós temos a esperança de que Jesus breve virá. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fica na paz do Senhor.